Vamos ler a palavra de Deus primeiramente. Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 1, os 3 primeiros versículos. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amados, todos nós sempre precisamos fazer um check-up, né, Anselmo? Sempre. A gente tem que fazer um exame de sangue geral para ver glicose, colesterol e tantas outras coisas, falta de vitamina, de hormônio. Todos nós precisamos fazer um check-up de vez em quando, para ver se está tudo bem com a nossa saúde, porque se acontecer algum contratempo, a gente já sabe que não é a respeito daquilo que nós já fizemos no exame de sangue, mas pode ser um outro tipo de exame. Aí nós vamos a um médico, e o médico faz uma consulta, e ele procura um diagnóstico que possa ser compatível àquilo que você está passando, e você começa um tratamento para melhorar a sua saúde. Né? O Cal teve um problema agora com a dengue, o Cristiano teve Covid, ficou no hospital, e quando nós passamos por esse problema, nós sabemos que estamos com um problema. A dificuldade está quando nós temos um problema e não sabemos que temos o problema, porque nós não fazemos um check-up. E a igreja precisa sempre estar passando por um check-up e identificando as suas dificuldades e os seus problemas. A Bíblia é muito clara a respeito, lá em Apocalipse, que o justo ele continue se santificando, o santo santificando, e o ímpio, né, e o sujo cada vez mais na sua imundície. Se somos lavados pelo sangue de Cordeiro, como somos pela fé em Cristo Jesus, que nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, nós precisamos colocar em prática a nossa salvação. A salvação não é só aquela garantia da vida eterna quando deixarmos esse mundo. Não. João 17:3 diz que a salvação começa aqui, a vida eterna começa aqui, aqueles que creem, que confessam Jesus. E obedecendo o evangelho de Jesus, o mandamento de Jesus, a ordem de Jesus de fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas uma família enferma é prejudicial. Uma pessoa enferma, um servo de Deus enfermo espiritualmente, ele vai produzir muito pouco. Ele não consegue alcançar o potencial maior da sua vida cristã. Quando eu passei por aquelas dificuldades entre a vida e morte, e que eu fiquei alguns meses na cama, eu entendi como que um atleta, quando ele fica afastado dos seus treinamentos 15 dias, ele demora 1 mês para voltar, ou 2. A musculatura fica toda flácida, você precisa recuperar todas as suas vitaminas, energia, musculatura e tantas outras coisas para voltar à atividade. E às vezes nós estamos como servos de Deus, como igreja, com algum tipo de enfermidade que está impedindo de alcançarmos esse potencial, tanto no coletivo como no individual. O coletivo muitas vezes é fácil da gente identificar, ou pelo menos aparentemente, mas o individual é cada um diante do trono da graça de Deus. Então hoje nós vamos começar pensando sobre esta igreja de Corinto. Nós temos ali o mapa, o Carlos vai colocar, o mapa antigo da cidade de Corinto. Então nós estamos lá, ó, Eritreia, Atenas, Corinto. Ali é onde o apóstolo Paulo sai de Jerusalém na sua viagem missionária. Ele sai pregando o evangelho para os gentios, para aqueles que não tinham uma experiência com Jesus, mas ele usava das sinagogas onde ele ia. Ele fazia o contato primeiro com as pessoas do seu povo,
E também ele ia alcançando outras vidas ao redor da sua comunidade que ele estava ali inserido naquele momento. E eu fico, irmãos, impressionado como que quando o servo de Deus, você servo de Deus, está com saúde espiritual, nada te segura. Nem açoites, nem perigos na estrada, nem naufrágio, nem prisões, nem imposto alto, nem o salário caindo na conta atrasado, nem a dor de cabeça ou mal-estar, nada, nenhum problema familiar ou falta de transporte impede o servo de Deus que está com saúde espiritual de servir a Deus com alegria e ir para frente. Porque ele sempre lembra das palavras de Jesus que dizia o seguinte, que a igreja de Jesus invadiria o inferno e saquearia o inferno. O inferno não pode com a igreja, não pode com você. Por isso que Satanás, ele é muito astuto e começa a enfermar espiritualmente as pessoas da comunidade de Cristo Jesus. Quando você é pego de surpresa numa situação familiar, uma enfermidade, um desemprego, um conflito familiar, um conflito com outras pessoas, as provações da vida, elas, de acordo com o apóstolo Paulo, capítulo 5, é para glorificar a Deus em todas as tribulações. Porque você está firme com o Senhor, mas se você permitir que a enfermidade que Satanás joga continue habitando no seu coração e você não trata disso, é um problema sério. Por isso eu, como pastor, gostaria nessa manhã, junto com você, primeiro fazer um retrato sobre esta igreja, o início de um retrato sobre essa igreja, onde que ela está inserida e assim por diante. Na segunda transparência nós vamos ver que a igreja de Corinto está organizada numa cidade, aqui já está destruída, né, que é uma foto agora recente, né? A cidade de Corinto era uma cidade próspera, era uma cidade rica, e ela foi organizada pelo apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. E ali no capítulo 18 de Atos, que você pode abrir, capítulo 18, versículo 24 a 28, fala sobre o retrato do pastor que o apóstolo Paulo deixou ali, que era Apolo. Apolo era um homem versátil na palavra de Deus, era um homem segundo o coração de Deus, que ficou ali pastoreando esta igreja. Guarde bem, quem fundou a igreja? O apóstolo Paulo. Ele fez 3 viagens para essa região, no ano 50, 55 e 56. Passou por todas as vezes por essa igreja. E o apóstolo Paulo, na sua viagem missionária, fundou essa igreja, deixando o pastor Apolo ministrando sobre essa igreja. Agora, o que a gente tem que pensar é o seguinte: o que isso tem a ver com a gente, pastor? Tem a ver que alguém também, que Deus levantou há mais de 30 anos atrás, alguém para arrebanhar um povo que tinha sido deixado por uma outra igreja batista, que não queria mais acompanhar esse povo aqui neste bairro, e que Deus usou o irmão Arlindo para entrar em contato com o pastor Murilo Cassete, da primeira igreja batista, para reorganizar esse grupo. E quando o pastor ligou para a igreja, que esse grupo fazia parte, o pastor da igreja disse: olha, nós não temos o interesse de cuidar, de ter uma congregação nesse bairro. Então o pastor Murilo, meu pai, ficou à vontade de começar esse trabalho junto com esses irmãos. Vou pedir para levantar a mão quem está aqui desde o início da congregação. Se o pastor estiver falando qualquer coisa contrária, mentira ou falta de informação, mas eu estou dando um geral sobre o que aconteceu. E Deus então levantou o pastor Murilo, e o pastor Murilo começou esse trabalho colocando um pastor chamado Saul para começar a reorganizar
esse ministério, ruas acima, num salão antigo, tipo um salão de bar, a porta era de bar, que eu lembro muito perfeitamente. E a história vem continuando até chegar ao pastor Wesley, que está dirigindo a igreja há 27 anos, com os irmãos. É assim que Deus faz. Aprenda uma primeira lição na sua vida. Se você não quer caminhar com Deus, é uma decisão particular sua. Deus vai levantar outra pessoa. Terrível aquela pessoa, eu vou sair dessa comunidade porque eu tenho meus valores, ninguém me valoriza. Quero ver como é que vai ficar. Vai ficar como Deus quer, porque é Ele que dirige a igreja. E Ele levantou Apolo para estar pastoreando esta igreja, a igreja de Corinto. Nesta cidade, pode colocar a próxima imagem, era uma cidade que tinha esse istmo, ou seja, um tipo de um canal que separa dois grandes pedaços de terra, ou até mesmo continentes. E esse é o istmo hoje, lá de Corinto, atual, passa navio aí rebocado. Então, esse lugar era importante porque havia um comércio marítimo muito grande, onde antes de passar pelo istmo, eles paravam em Corinto, e ali então eles negociavam, e a cidade era muito, muito próspera. Também nessa cidade tinha um encontro muito famoso em toda a região. Essa cidade de Corinto fica a 70 quilômetros de Atenas, é muito perto. E ali havia uma festividade esportiva de atletas, que era a festival do Istmo, ou seja, desse lugar. O segundo festival famoso foram as Olimpíadas que foram surgindo. Vocês imaginaram o que era essa cidade? Era uma cidade que tinha uma cultura muito forte do corpo, das pessoas, de receber, de organizar, rica, próspera. Uma cidade muito interessante, que ela tem dois lados, que ela pode se proteger de guerra e de invasões e tudo mais. Só que aqui agora, o apóstolo Paulo está em Corinto, que era dominado pelo Império Romano. O Império Romano tinha seus deuses. Mas, como eles estavam na Grécia, a Grécia tinha os seus deuses que eles mais adoravam. Por isso que a gente quase não encontra na Bíblia referência a deuses romanos, porque os deuses romanos usavam muitas vezes os deuses de outros povos. Então vamos lá, tinham 3 deuses principais nessa cidade. Afrodite, a deusa do amor, da beleza, da sexualidade, que está reinando ainda nas nações. Né? Aqui nós temos o nome daquela deusa que alguns grupos usam aí, que é a Pombagira. Né? Beleza não, misericórdia. Então, esse templo de Afrodite era um templo suntuoso, nós vamos ver mais à frente. Pode passar. Aí nós temos o templo está aí, ele antecipou. Nesse templo, olha que interessante, esse templo, ele abrigava ali 1000 sacerdotisas sexuais, eram prostitutas religiosas para os cultos de Afrodite. Olha o nível da cidade. Olha o nível da cidade. Qualquer um, dentro do culto religioso, podia ir prestar esse culto da sexualidade. Pode passar. Nós temos Poseidon. Poseidon, todo mundo sabe, todo mundo conhece, já ouviu falar, é o deus dos mares, dos rios, mas também é aquele que provoca terremotos, inundações, de tsunami. Então esse Deus era adorado para aquietar a fúria, né, do Olímpio. Pode passar. Também nós temos essa deusa chamada Deméter, que é a deusa da fertilidade, da colheita, da vida, da morte. Então esses 3 deuses eram muito presentes na cultura e na prática religiosa de Corinto. Muito presente. Fico pensando o seguinte: quando o apóstolo Paulo chega nessa cidade e começa a pregar o evangelho, mostrando, né? Tem acho que mais uma foto? Já colocou, né? A do templo adiantou. Aquele templo, então, ele ficava 600 metros na cidade alta, lá de Corinto. E o apóstolo Paulo chega nesse contexto da cidade, irmãos.
e começa a pregar sobre um Deus que se encarnou, que habitou entre nós, que morreu e venceu a morte. Lembra quando ele estava lá pregando e quando ele foi andando pela cidade, Atenas, e vendo que tinha vários deuses, e quando ele chega, tem lá um altar de um Deus desconhecido, sem nenhum Deus. E quando ele vai lá falar, e quando ele começa a falar sobre a ressurreição dos mortos, não, isso a gente não quer ouvir agora não. A gente ouve você outro dia, porque isso era inaceitável. Foi nesse contexto que se organizou a igreja de Corinto. Então agora você pense comigo, a pessoa se converte, ela tem que passar por um discipulado, o apóstolo Paulo fica ali um tempo, depois Apolo continua ministrando sobre essa vida dessas pessoas, Pedro passa também. Vocês vão ver que nós temos ali um problema logo no começo da carta de Paulo: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus, eu sei lá de quem nós somos, uma facção dividida. A igreja estava dividida. Mas o que eu quero que você pense, qual a diferença para os dias de hoje? Quais são os deuses de hoje que estão reinando na mente do povo brasileiro? Qual é o Deus? O que é que as pessoas hoje estão colocando em primeiro lugar no coração e fazendo da sua vida uma idolatria a respeito daquele assunto, daquela pessoa, daquela organização, daquele grupo e assim por diante? Irmãos, o contexto, Paulo pega a igreja, a cidade de Corinto, uma cidade extremamente difícil, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então é nesse momento que o apóstolo Paulo começa a identificar algumas coisas que nós vamos trabalhar a partir do dia de hoje. Em primeiro lugar, uma igreja repleta de dons espirituais e ao mesmo tempo cheia de pecado. Capítulo 12 de 1 Coríntios fala sobre os dons espirituais. Essa igreja era uma igreja que Deus usava poderosamente as pessoas ali comprometidas com Ele, com muitos dons espirituais. O apóstolo Paulo faz uma lista dos dons espirituais na igreja de Corinto. Mas é uma igreja que aceitava pecado dentro dela. Estava tão enfronhada na cultura da cidade que tinha dificuldade de ser uma igreja que separasse dessas podridões. Aprenda o que a palavra de Deus ensina. Todo pecado encoberto há de ser revelado, diz o Senhor Jesus. E todo pecado é enfermidade. O dia que a igreja, o dia que você, eu, pastor, não pontuar pecado, não falar sobre pecado, nós estamos enfermos. Porque é uma facilidade muito de amassagear, maquiar, embelezar o pecado. O pecado da maledicência, o pecado da inveja, o pecado dos maus pensamentos, às vezes ficam escondidos, mas é pecado. Poderia citar vários outros, mas não cabe. Eu só quero que você entenda o seguinte: pastor, como que pode então essa igreja servir a Deus e ter pecado? Esse é o mistério que o apóstolo Paulo chega para trabalhar com essa igreja, mostrando para essa igreja que eles precisavam servir a Deus. O capítulo 1, versículo 2 diz lá: aos santificados. A carta do apóstolo Paulo é direcionada para quem é santo. Por isso, irmãos, quando a palavra de Deus, na célula, na igreja, na sua leitura bíblica, ela vem e chama você à responsabilidade, ela está falando com você. Ela não está falando do meu vizinho que briga com a esposa, que trai a esposa. Não, está falando comigo, me preparando para até ajudar o meu vizinho.
para pregar o evangelho. Mas eu tenho que procurar a santidade de Deus, tenho que procurar os dons de Deus. O apóstolo Paulo começa dizendo no capítulo 12, não quero que você seja ignorante a respeito dos dons. Deus quer usar você com os dons, mas você precisa se posicionar com o pecado, você precisa fazer um raio-x na sua vida, um check-up, uma ressonância magnética espiritual, para buscar aquilo que você não está enxergando. Você sabe quando você mente, o Cristiano? Eu também. Então, alguns pecados nós identificamos com facilidade, não é verdade? Ressonância espiritual não existe na Bíblia, não, é uma metáfora do pastor. Mas existem algumas coisas que nós pecamos com Deus, que nós precisamos fazer uma ressonância diante do Pai. Por exemplo, você está olhando para o pastor pregando, mas o que é que está passando na sua mente? Quais os julgamentos você está fazendo da mensagem que está sendo feita? Ou você está recebendo de bom grado a mensagem? Eu não sei identificar. A não ser que você ponha a língua para mim, como eu já tive mesmo pondo língua para mim aqui na igreja, no passado. Aí eu sei que não está gostando mesmo, ou de mim, ou da minha roupa, ou da minha cara, ou da palavra de Deus, mas pôs a língua para a pessoa errada, é para Deus que tinha de pôr, não é verdade? Isso acontece, irmãos. Balança a cabeça, não tem problema. Eu estou dizendo aquele pecado que nós precisamos parar diante do Pai e falar assim: Deus, por que eu continuo assim? Você sabe. Passa para a ressonância diante do Senhor, passa o raio-x diante do Senhor. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas vamos continuar identificando, porque nós vamos desenvolver a mensagem depois. Segundo, capítulo 1, versículo 12. O apóstolo Paulo diz assim: refiro-me o fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Pedro, eu de Cristo. O apóstolo Paulo identifica também o pecado notório, claro, transparente na igreja. A igreja estava dividida em 4 grupos. Um só obedecia o que Paulo falava, outro só o que Apolo, outro aquilo que Cefas ou Pedro passou lá falando, outros que Jesus, que alguém ministrou sobre a vida deles. Então estava uma confusão. Era uma igreja dividida, não havia a unidade. A falta de unidade na igreja é enfermidade. Vamos trabalhar isso também no estudo. Vamos pensar a respeito disso. Talvez você não esteja seguindo outras pessoas na igreja, mas o seu próprio coração determinando aquilo que você acha que deve ser e pronto, e acabou. Terceiro, capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Olha o que acontecia dentro da igreja. E as pessoas sabiam. Olha que terrível que estava essa igreja. Mas o contraste dos dons espirituais. Capítulo 6, 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldicentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O apóstolo Paulo falando, é assim, não vão herdar. Vocês precisam tomar uma posição. O apóstolo Paulo está fazendo um check-up da igreja. O que está acontecendo com vocês? Olha o contraste, irmãos. Vamos voltar no primeiro capítulo, logo o texto que nós lemos. Olha o contraste, como Paulo começa. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todo lugar que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles. Graça a vós, outros, e paz da parte do nosso Deus, nosso Pai Jesus Cristo. Versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que não faleis a todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Irmãos, que dificuldade era pastorear essa igreja.
Mas o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja: igreja de Jesus, vocês têm uma missão. Ainda há uma oportunidade de você mudar a igreja. Ainda há uma oportunidade de você não ser o que você está sendo, mas ser aquilo que Cristo quer que você seja. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E no capítulo 10, versículo 12, o apóstolo Paulo traz uma palavra para a igreja, que cada um precisa se posicionar diante dessa palavra. Aquele, pois, pensa estar em pé, veja que não caia. Vigilância. Vigilância. Quando nós estamos dispostos a fazer um check-up no médico, você está preparado para qualquer notícia, boa ou ruim. Confesso, irmãos, que fiquei 15 dias com o pênfago na boca, orando, clamando, relutando. A Rua perguntou: não, vou pedir o povo para orar. Eu falei assim: espera um pouco, eu vou pedir, mas eu tenho uma conversa a falar com Deus. Num dia anterior da Rúbia colocar, eu encontrei com um colega pastor. Conversamos algumas coisas e coloquei para ele meu problema. E ele falou assim: misericórdia, pastor, aquilo não pode voltar, não. Ele sabe que se voltar é morte. Eu recebi 2 impactos, 2 crises que já era para ter morrido. Pênfago vulgar. Crise de estado de carne viva, aonde tiver pele, eu tive. E Deus me restaurou. Então eu falei para ele: eu estou com medo. Por isso que eu ainda não marquei médico e nem coloquei nada diante das pessoas que me conhecem. Porque eu estou com medo. Porque eu sei que essa doença é para a morte. E eu não quero morrer agora. Eu quero estar com Deus, mas eu não quero morrer agora. É meu instinto de sobrevivência. Como diz o apóstolo Paulo: se morro, estou com o Senhor. Se vivo, estou servindo ao Senhor. E ele fez uma oração. E depois dessa oração, isso foi numa sexta-feira, depois da oração, Deus confirmou meu coração. Então a Rúbia disparou para muita gente, as pessoas espalharam para estar orando. Na segunda-feira eu marquei o médico. E eu pedi meu filho para olhar minha boca. Ele olhou minha boca e tinha ferida ainda. Fiquei tranquilo. Falei assim: eu tenho que ir, eu vou no médico. E os irmãos sabem o resultado. Quando eu fui no médico, já estava tudo cicatrizado, na cabeça, na boca, tudo cicatrizado. E pedindo a Deus que Ele complete essa cura na minha vida. Irmãos, será que nós estamos com medo de identificar os nossos problemas? Eu quero dizer, o medo é um mal. Esse tipo de medo é um mal. O medo que eu passei é um mal. Satanás usa isso, porque ele sabe que Deus tem coisa maior, melhor para a gente. Mas o Senhor vem com a sua palavra e traz um impacto no coração da gente. Então não vamos ter medo, irmãos, de identificar os nossos problemas, enquanto nós somos uma igreja forte, enquanto somos uma igreja que está servindo a Deus, enquanto somos uma igreja missionária, enquanto somos uma igreja atuante na obra social, enquanto somos uma igreja atuante na evangelização. Não vamos ficar moribundos para identificar problema, não, amém? Vamos fazer um check-up, vamos identificar o que a cultura da nossa cidade está prejudicando a gente. Vamos identificar os pecados que nós trouxemos para dentro da igreja, com as nossas cascas, e não limpamos, escondemos, guardamos, talvez por medo, talvez por vergonha. Eu lembro que quando eu quebrei o dedinho do meu pé, ele ficou mais para cima ainda, ele já é para cima, né? Aí eu andava na praia, os irmãos estavam enfiando o pé na areia assim, né? Aí um dia
Eu fui quebrantado, quebrei o dedinho, jogando bola, fui dar uma trivela na bola, que jogador hoje não sabe o que é isso, né? Só bate de chapa, tudo, dá até nojo de assistir futebol hoje, coisa horrorosa. Mas naquela época a gente batia de trivela, fazia o que quisesse com a bola, né? Quem jogou bola sabe o que eu estou falando. Aí na trivela, trivelou meu dedo. Aí eu falei, esse dedinho ficou para cima, mas agora já era, todo mundo vai ver mesmo, não tem jeito. Deixa eu andar normal, assumir meu defeito. Se você não assume seus defeitos, de aparência, de tudo, você vai ficar sempre com sua autoestima muito baixa. Mas a respeito da igreja, se a gente não trata dos nossos defeitos, dos nossos problemas, nós vamos acabar. Minguar. Puxa vida, ali aquela igreja foi tão atuante. Tem uma igreja que eu conheço, que eu tenho meu coração muito triste, porque era uma igreja atuante em Belo Horizonte, lotada, e fazia tanta coisa. E ontem o lavador de carro na rua, estava lavando meu carro, e ele me conhece há muitos anos, ele me conhece há 40 anos, ele virou e falou assim, você sabia o que aconteceu com essa igreja? Ele contou o que aconteceu, irmãos, que tristeza. Que tristeza. Por quê? Porque ela não teve coragem de identificar os seus problemas quando podia e falar, olha, nós estamos doentes nessa área, nessa área nós estamos bem, assim. Então vamos fortificar mais aqui. Todo médico faz isso, né? Vamos proteger mais essa área do seu corpo e vamos atacar, porque quando você ataca um problema no seu corpo, talvez ele vai refletir aonde você está bem. Então eles preparam onde você está bem para derrubar aquilo que está ruim na sua vida. E a igreja é a mesma coisa. Meu irmão, nós vamos tratar de coisas aqui que vai melhorar muito a igreja. Mas de que o senhor está falando? Olha, irmãos, sinceramente, eu não posso identificar pecado de ninguém aqui, não seria problema meu. A minha função aqui é pregar a palavra e ajudar. Mas existem algumas coisas da nossa igreja que poderiam fazer um pouco mais de diferença, como nós já fizemos. Receber as pessoas na igreja. A pessoa vai chegar ali na rampa, você acha que ele vai subir? Se não tem ninguém para receber? Nós sempre tivemos pessoas recebendo lá no portão, tomando conta dos carros, aqui na igreja, nos banheiros, nas salas da escola dominical. Então nós temos alguns problemas que a gente está vendo que está ficando doente. A nossa comunhão, não há mais o compartilhar que tinha antigamente, que eu estou falando antigamente antes da pandemia. Olha como é que a pandemia fez a gente ficar tão distante, né? Antigamente, antes da pandemia. Olha como mudou, irmãos. A ausência de irmãos da igreja, sem motivo nenhum, são doença, que a gente precisa identificar o que está acontecendo. Nós lutamos com algumas culturas do inferno hoje, das igrejas, sim, porque hoje nós temos várias igrejas que não têm mais a característica espiritual de igreja, mas de grandes empresas e grandes negócios para o conforto emocional daqueles que frequentam. E não do impacto espiritual, mas do conforto emocional, da necessidade suprida ali agora. Vocês acham que eu vou concorrer com essas pessoas? Eu não concorro com ninguém. A IBGEM não concorre com a igreja. A IBGEM saqueia o inferno. A IBGEM é uma igreja para cumprir com o propósito de Deus na terra, de glorificar a Deus. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria, estratégia para consertar os pequenos defeitos que nós temos, atacar as pequenas enfermidades que estão surgindo, antes que isso fique insuportável. Então nós precisamos tratar disso. Amém? Nós não adoramos Afrodite, nem Poseidon, nem Deméter. Mas tem gente que no nosso meio cristão, não só da igreja, meio cristão, que às vezes um time de futebol é mais importante que a palavra de Deus. Às vezes a família, uma reunião de família é mais importante que a palavra de Deus. Às vezes um filho é mais importante que a palavra de Deus. E o que Jesus disse a respeito disso? Não tem nada comigo. Aquele que ama mais, aquele que ama mais do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, não podemos esquecer
que ainda temos a palavra de Deus. E ela não muda. Guarde a sua Bíblia, porque as Bíblias do futuro próximo vão tirar até esses versículos que eu li, de Coríntios. Vão modificar, já estão modificando. A Bíblia do seu celular, algumas já modificaram. E você vai tomando aquele sorvetinho, aquele sundae, achando gostoso, mas é um câncer. Cuidado, guarde a sua Bíblia. Vai chegar um momento e falar assim: qual que é a sua Bíblia tradicional? Hoje renovada. Misericórdia, né? Mas é verdade. Eu já identifiquei algumas aí que, sinceramente, eles não conseguiram tirar o versículo, mas mudaram totalmente o sentido do versículo. Porque é complicado, né? Você tirar um versículo da Bíblia, já imaginou a fortuna que é? Para imprimir, fazer tudo outra vez para imprimir? Então, eles fazem umas modificações, sutileza, porque é assim que Satanás faz, ele é sutil, ele não vai arrancar, ele vai modificar, e as pessoas vão aceitando aquilo ali como verdade, que é mentira do diabo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar, os irmãos também da internet. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra, que é a palavra do Senhor. Começamos hoje esse pequeno estudo, que o Senhor nos dê capacidade, orientação espiritual, direção, revelação da Tua palavra, para fazer com que a igreja passe por esse raio-x melhor, que ela identifique muitas coisas boas que ela tem, e as pequenas coisas que estão prejudicando sejam saradas em nome de Jesus, tanto no individual como no coletivo, para o louvor da glória do Senhor. Em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e o poder do Espírito Santo seja sobre toda a tua igreja agora, aqui em toda a terra. Amém, amém, amém. Deus abençoe você que está na internet. Até a próxima. A paz do Senhor. Vamos continuar com os irmãos aqui. Amém.